Shalom, shalom, paz e prosperidade para você aqui do canal Simplesmente Mulher. Estamos aqui mais um dia falando da palavra do Senhor, trazendo esse tema tão interessante que é a síndrome do impostor. Meu Deus, é um tema, assim, que nós precisamos esmiuçar ele muito mais. Aqui, esses devocionais de alguns minutos não tende a se aprofundar mais nisso. Então, eu te convido você a se aprofundar mais no tema. Busca mais informação acerca disso, busca mais, gerar mais conhecimento acerca disso, dessas enfermidades mentais, que vai te ajudar você a se redescobrir e ter um autoconhecimento, né? Nós estamos falando aqui, falamos várias coisas, falamos sobre homens da Bíblia e mulheres que de alguma forma foram, né, atacados por essa síndrome, que nada mais é do que um ataque maligno mesmo para parar o povo de Deus. Como nós podemos superar esse sentimento, né? A nossa identidade e valor vem de Cristo. Uma verdade fundamental, né, que combate a síndrome do impostor é compreender que a nossa identidade e valor vem somente de Cristo. Como cristãs, a nossa identidade fundamental, ela não se baseia no nosso desempenho, sucesso, produtividade, inteligência ou opiniões das pessoas. Pelo contrário, nós somos filhas amadas de Deus, salvas pela graça, aleluia. Então, Efésios, do capítulo 1, do 4 ao 6, diz: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, né? Por causa de Cristo. Somos plenamente aceitos por Deus. Nosso valor se baseia no fato de que Jesus nos amou o suficiente para morrer por nós. E não em qualquer coisa que façamos. Tito, capítulo 3, do 4 ao 7, diz: mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com o homem se manifestaram, não pelas obras de justiça que praticamos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a quem derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, né, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Somos justificadas e herdeiros da vida eterna pela sua graça, Max, pela sua graça. Então, quando baseamos a nossa identidade no desempenho, estamos essencialmente rejeitando ou minimizando a graça de Deus. É bem simples assim, né? Então, como cristãs, nosso valor e pertencimentos fundamentais vêm de sermos filhas amadas de Deus. Compreender essa verdade impede-nos de nos esforçarmos, né, constantemente para provar o nosso valor através de realizações. Já somos aceitas em Cristo. Deus não chama os qualificados, os capacitados, ele qualifica os chamados. Outro tema comum da síndrome do impostor é sentir-se subqualificado. Muitos cristãos lutam para sentir que Deus os chama para o ministério, para um papel que parece além de suas capacidades. Só podemos nos ver através das lentes de nossas limitações. No entanto, amados, as Escrituras mostram que Deus não chama as pessoas com base nas suas qualificações. Ele equipa aquele que chama e usa o improvável. Quando Deus chamou Moisés para tirar Israel do Egito, como eu falei lá no início, Moisés se concentrou em suas inadequações. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o israelita do Egito? Êxodo 13, 3:11. Mesmo assim, Deus lhe assegurou sua presença e provisão.
Deus usou Moisés poderosamente, apesar das suas inseguranças. Então, quando Deus chamou Gideão, né, falando sobre isso, para liderar um exército contra os medianitas, Gideão só pôde ver a sua fraqueza. Oh, meu Senhor, como posso salvar Israel? Na verdade, o meu clã é mais fraco de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Juízes, capítulo 6:15. Mesmo assim, Deus viu além de suas fraquezas e o capacitou para liderar. Vemos esse padrão, amados, em toda a Escritura. Deus rotineiramente pega os que não estão equipados e os usa de maneira incrível para eles confiarem em sua força e poder. Se Deus está te chamando para uma tarefa, não se desqualifique. Em vez disso, confie que Ele equipa aqueles que Ele chama. Nossa competência não vem de nós mesmos, mas de Deus, trabalhando através de nós. Deus equipa aquele que Ele chama. Amadas, intimamente, a intimidade relacionada está na verdade de que Deus equipa aqueles que Ele chama. Quando Deus dá uma tarefa, Ele fornece, né, os dons, habilidades e a força necessária para realizá-la. Um aspecto fundamental da síndrome do impostor é sentir-se inadequado para as tarefas que lhe são atribuídas. Contudo, as Escrituras mostram que Deus sempre equipa aquele que Ele designa. Em Êxodo 31, quando Deus chama Bezalel e a Eliabe para construir o tabernáculo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? E eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento de todo tipo de obra, para projetar obras artísticas, para trabalhar em ouro, prata e bronze. Êxodo 31:3. Da mesma forma, em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo explica que Deus equipa os cristãos com os dons espirituais para edificação da igreja, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente como quer. 1 Coríntios 12:11. Né? Quando nós sentimos despreparadas, podemos pedir a Deus que revele e desenvolva os dons que Ele nos deu para as tarefas que temos em nossas mãos. Nossa competência não vem de nós mesmos, já repeti isso aqui algumas vezes, mas de como Deus nos equipa. Precisamos simplesmente ser fiéis em administrar o que Ele nos provê. A confiança, amadas, vem de saber que a nossa competência vem de Deus. Na raiz da síndrome do impostor, esta está a falta de confiança em nós mesmas. Nós não sentimos adequadas para a tarefa. No entanto, a nossa autoconfiança e competência não vem de dentro. A verdadeira confiança vem de saber que o próprio Deus nos equipa para toda boa obra, como declara 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente equipado para toda boa obra. Quando a nossa confiança está em Cristo e não em nós mesmas, somos capazes de tentar tarefas desafiadoras sem prejudicar a dúvida, sem confiança e dependência estão nele. A nossa confiança e a nossa dependência está no Senhor, não em nossas habilidades, nas nossas próprias habilidades. Então, Paulo diz em Filipenses 4:13 que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, à medida que permanecemos em Cristo, a nossa confiança vem do reconhecimento de que a nossa competência vem de Deus trabalhando em nós. Isso nos liberta da pressão constante para provar o nosso valor, não é verdade? Então, todos nós temos dificuldade às vezes. Peça a Deus sabedoria e discernimento que Ele vai te dar. Então, outro aspecto da síndrome do impostor é sentir que você é o único que está lutando, ou fingindo, né? Na realidade, todo líder cristão tem áreas aonde se sente inadequado ou insegura.
Com certeza, né? Então, ninguém faz tudo bem o tempo todo. Todas nós, às vezes, lutamos com o sentimento de inferioridade e incerteza. Então, 2 Coríntios 12, né, Paulo descreve que um espinho na carne, que ele implorou a Deus para remover, e Deus lhe disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não eliminou a luta, mas capacitou Paulo no meio dela, mostrando que a sua força brilha mais intensamente em nossas áreas de inadequação. Todo cristão, toda cristã, mesmo as líderes mais talentosas, têm fraquezas e luta com confiança. O inimigo, muitas vezes, amadas, explora essas brechas na armadura para nos desencorajar. É importante lembrar que todas nós enfrentamos incertezas às vezes. Não se sinta envergonhada por lutar contra a dúvida, mas peça a Deus a sabedoria e o discernimento necessário para resolver os problemas básicos, como Tiago 1,5 diz. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e ela lhe será dada, aleluia. Peça discernimento a Deus quando se sentir inadequada ou duvidosa. E lembre-se, você não está sozinha ao enfrentar as fraquezas. Concentre-se em administrar bem o que Deus lhe deu. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, do 14 ao 30, Jesus ilustra que Deus espera que sejamos bons mordomos daquilo para que Ele nos designa, seja grande ou pequeno. Os servos que recebem 5 e 2 talentos foram elogiados por investi-los bem. O servo que recebeu apenas um talento foi repreendido por enterrá-lo, por medo, em vez de administrá-lo. Será que ele estava com esse problema da síndrome do impostor? Amados, ao lutar contra a síndrome do impostor, é fácil minimizar o que Deus nos chamou e nos equipou para fazer, mas somos responsáveis por administrá-lo, para administrar tudo isso bem, quer nos tenha sido dados 10 talentos ou apenas um talento. Cultivar diligentemente o que Deus confiou a você atualmente é mais importante do que invejar o que Ele deu a outra pessoa. Né? Em vez de ficarmos obcecadas com as nossas percebidas inadequações, deveríamos perguntar a Deus como ser fiel naquilo que Ele já nos designou neste momento. Administre-o excelentemente como a Ele. Trazer de volta o nosso único talento com aumento agrada a Deus mais do que nós nos compararmos ansiosamente com os outros. Seja implacavelmente honesta, não aumente as suas habilidades, mas também não as minimize. Outro componente, né, da síndrome do impostor é sentir-se um exagero ou uma fraude. É 8 ou é 80, ou você está exagerando demais, ou você está tirando aquilo que precisa ser mostrado. As pessoas lutam para avaliar com precisão as suas competências. E algumas amadas podem aumentar as suas habilidades devido ao orgulho, falando aquilo que ela não é, para fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer. Porém, mais frequentemente, a síndrome do impostor leva as pessoas a minimizar ao extremo as suas habilidades e realizações. Isso é o quê? É a falsa humildade. E não humildade bíblica. Em Romanos 12:3, Paulo diz: porque pela graças que me foi dada, digo cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, conforme Deus repartiu a cada um a medida da fé. Deveríamos ter uma autoavaliação sóbria, né? Não sendo excessivamente orgulhosas, nem autodepreciativas. Avalie honestamente as suas habilidades e aceite a medida de fé que Deus lhe deu. Não aumente as suas habilidades por causa do orgulho, mas também não minimize o que Deus desenvolveu em você a um
a um extremo antibíblico. 1 Timóteo 4,14 nos encoraja, não negligencie o dom que há em você, que lhe foi dado por profecia com a imposição de mãos dos presbíteros. Veja aí, né? Então, veja-se claramente para cultivar os seus dons, não enterrá-los por causa das dúvidas, né? Lide biblicamente com as comparações e a inveja. É isso que se deve fazer. Celebre os outros sem cobiçar. A inveja e a comparação são pecados, irmãos. É pecado que muitas vezes alimenta a síndrome do impostor. Vemos outros tendo, né, tendo sucesso em áreas que nós sentimos inadequadas, e isso gera ciúmes, né? E essa inveja expõe o nosso orgulho, pois acreditamos que somos merecedoras disso, ser elevadas também, querendo ser elevadas também. Então, mas o pensamento piedoso celebra o sucesso dos outros, mesmo quando lutamos na mesma área. Romanos 12:15 instrui: alegrai-vos com os que se alegram e choram com os que choram. Então, a Bíblia, ela adverte extensivamente contra a inveja e o ciúme, né? Tiago 3,16 diz, olha só, pois aonde existe inveja e egoísmo, aí estão a confusão e todas as coisas más. Em vez de invejar os talentos dos outros, né? Deveríamos ser gratas pela maneira como Deus usa cada cristão de maneira única no corpo de Cristo, né? Como explica, né? Aqui em 1 Coríntios 12:4-7, né? Existe a diversidade, né, de dons, mas é o mesmo Espírito, existe diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor, e há diversidade de atividades, e há diversidades, mas é o mesmo Deus que opera em todos, é o mesmo Deus que opera em todos. Então, é isso que nós devemos fazer. Então, celebre como Deus dá os dons diferentes às pessoas para a construção geral da igreja. Não permita que a inveja e a comparação alimente o pensamento impostor. Impostor. Então, devemos fazer isso. Então, trabalhe nisso no seu coração. Você vai ver o poder de Deus agindo em você. Pegue esses versículos, coloque ele, escreva aí no seu caderninho, estude sobre isso. E isso vai te ajudar a avançar, vai te ajudar a prosperar mais ainda na casa de Deus, porque nós somos um corpo, né? Assim bem ajustado, totalmente ligados no Senhor, em nome de Jesus. Uau, louvado seja Deus. Que você possa se aprofundar muito mais nesse assunto. E todo o espírito da síndrome do impostor está repreendido na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito. E você e eu, a partir de hoje, nós vamos avançar com o reino de Deus aqui na terra. E tudo que o Senhor colocou para você, para eu fazer, nós vamos fazer em nome de Jesus, amados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere, que você possa enviar esses devocionais para mais pessoas, que você possa curtir o nosso canal aqui no YouTube, compartilhar, que você possa acionar aqui as notificações para você receber todos os vídeos, todos os devocionais que a gente ministra aqui neste canal. Ajude o canal a crescer e ajude a trazer luz para a mente das pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua semana e nós estaremos aqui semana que vem com a pastora Rose, com um novo devocional, com algo maravilhoso aí para o seu coração, e que nós possamos juntas estarmos firmes nesse crescimento e nesse propósito. Ó, um beijo enorme para você e que Jesus te abençoe. Shalom, shalom, paz e prosperidade para você em nome de Jesus.